Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 13. É o segundo livro da Bíblia, capítulo 12. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, por este lugar, pela sua obra neste lugar. Te agradecemos pela sua presença aqui. Ó Deus, viemos para cultuar o Senhor. Saímos de casa para louvar o teu santo nome, para reconhecer que o Senhor é Deus, que não há outro. Sim, Senhor. Para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Ó Deus, queremos levantar um altar de adoração aqui neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Sabemos que o Senhor nos vê, sabemos que o Senhor nos ouve, sabemos que o Senhor está aqui através do Espírito Santo, e nós, ó Deus, queremos abrir o nosso coração para receber do Senhor aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fica à vontade aqui no nosso meio. Coloca os teus anjos ao redor deste lugar, ao redor das crianças, para nos proteger, para nos livrar de todo mal. Pai, se alguém passar aqui na frente, que sinta-se atraído pela sua presença, sinta-se tocado pelo teu Espírito e receba a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero falar a respeito da Páscoa, a verdadeira Páscoa. Aqui no capítulo 12 de Êxodo, é a primeira vez que é citado a palavra Páscoa. Aqui é instituído a Páscoa. Sabe quando que é instituída a Páscoa? Quem já ouviu falar das 10 pragas do Egito? Todo mundo, né? Até já passou na TV, filmes, novelas. E a Páscoa, ela acontece bem quando a 10ª praga vai ser lançada sobre o Egito. As 9 pragas, Deus já tinha enviado para que o faraó soltasse o povo de Israel, o povo de Deus, que estava aprisionado. Os descendentes de Jacó, os descendentes de Isaac, os descendentes de Abraão, eles foram morar no Egito, porque José tinha se tornado o governador do Egito, o braço direito de Faraó. E aí eles são trazidos para o Egito por causa da fome severa que estava acontecendo. Porém José, ele morre, é enterrado. Se passa um tempo, Faraó morre, e as autoridades que se levantam na época não se lembram de José, não conhecem José, não ficaram sabendo, não conheceram José, não ficaram sabendo quem foi José, o que José fez, a bênção que José trouxe para o Egito naquela época. Então, o povo de Israel, os hebreus, eles começam a se multiplicar, eles começam a crescer. É um povo forte, o povo de Deus é um povo forte, amém? Amém? Você recebe? O povo de Deus é um povo forte. E eles começam a se produzir, a se multiplicar. E os egípcios começam a ter medo. Começam a ter medo e começam a afligir eles, começam a escravizar eles. E eles começam a clamar a Deus. Eles começam a pedir para que Deus viesse intervir, para que Deus viesse socorrê-los. Então, nesse momento é levantado Moisés como libertador, como um homem que Deus vai usar para tirar o povo de Israel do Egito. Amém? Então eu vou ler versículo por versículo, explicando, para a gente ganhar tempo, tá bom? No capítulo 12, verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, em primeiro lugar, disse o Senhor, uma iluminação divina é afirmada a
acerca da instituição da Páscoa. Isso nos ensina de forma indireta que Deus, Ele existe, a nossa crença a Deus, ou seja, o teísmo, que significa que Deus se comunica com os homens, e Ele intervém na nossa história, Ele intervém na história humana. Então Deus fala comigo e com você, e Ele intervém na nossa história. Quando nós nos abrimos para Ele, quando nós deixamos Ele entrar na nossa vida, quando nós deixamos Ele entrar na situação que nós estamos passando, naquilo que nós estamos vivendo, Ele vem intervir. Quem já ouviu aquela música do Fernandinho? Uma nova história Deus tem para mim. É desse jeito. Uma nova história Deus tem para nós. Deus escreveu uma nova história na vida de cada um que está aqui. Deus está escrevendo uma nova história na nossa vida. Então, em primeiro lugar que a gente vê nesse texto, que Deus, Ele fala e Ele intervém nas nossas vidas. Ele intervém na história humana. E também diz aqui no verso 2, será o primeiro mês do ano. Aquele dia, nessa época, não era o primeiro mês do ano. Estava em outra época, estava em março. Meado de março e abril. Mas Deus disse que ali será o primeiro mês do ano. Haveria um novo começo. Deus estava intervindo na história do povo de Israel e estava dando um novo começo. A redenção estava entrando na vida daquelas pessoas. A Páscoa que fazia Israel lembrar-se da sua libertação da servidão egípcia, assinaria uma nova era. Portanto, a Páscoa marcava o começo do ano. Então, a libertação, quando Deus interviu naquele momento, na história do povo de Israel, daquelas famílias, aqueles homens, daquelas mulheres, Deus está dizendo para Moisés: esse será começo para vocês, um novo começo. Depois de 430 anos aprisionados no Egito, Deus estabelece um novo começo na vida daquelas pessoas. Agora, a data mais importante para eles não era o aniversário deles, não era a data de nascimento deles. Hoje para nós, né, acredito que para todos, a data mais importante para nós é o nosso aniversário, né? A gente celebra, a gente comemora, a gente canta parabéns, faz um bolinho, né? Convida amigos para estar junto, os amigos nos parabenizam, né? Mas agora, a data mais importante é a do novo nascimento do povo de Israel, trazendo para nós nos dias de hoje. A data mais importante para nós é o dia em que nós nascemos de novo em Cristo Jesus. É o dia do nosso segundo nascimento. Ninguém herdará o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer do Espírito. Então aqui é marcado um novo começo da história do povo de Israel. No verso 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, ou seja, no 10º dia do mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas que ali existe, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então Deus, ele exige um sacrifício, para que o povo oferecesse sacrifício para Deus, para que Deus viesse trazer a libertação para eles. O que nós aprendemos aqui? Que sacrificar esse cordeiro, que tinha um custo para aquelas pessoas. Uma família, uma casa podia compartilhar com outra família. Estudiosos falam que no mínimo uma família tinha 10 pessoas. No mínimo uma família tinha 10 pessoas. Então
se faria esse cálculo para ver quantos cordeiros seriam sacrificados para ser oferecido ali o sacrifício para essas famílias. Cada cordeiro seria morto por um certo número de pessoas que deveriam comer juntas, celebrar esse momento juntos, celebrar a Páscoa juntos. Ou seja, a Páscoa é uma celebração comunitária. Você não come a Páscoa sozinho. Apesar de muitos quererem ser igreja sozinhos, não tem jeito. Não tem como ser crente sozinho. Nós somos uma comunidade. Nós somos um corpo. E Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 12 e 13, que a igreja é um corpo que tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também como com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um só Espírito. Então o que nós aprendemos a respeito da Páscoa? Que ela é uma celebração que nós fazemos em comunidade. Isso aqui é uma comunidade cristã, uma comunidade de Cristo. Não tem como nós celebrarmos a Páscoa sozinho, não sozinho, em casa sozinho. Vocês estão entendendo? Não de estar sozinho, esse ano eu não vou almoçar com ninguém, não vou passar a Páscoa com ninguém, vou estar sozinho. Não é nisso, não é disso que nós estamos falando. Aqui naquela época era isso, literalmente era isso. Mas trazendo para os nossos dias, os dias da igreja, a Páscoa é isso aqui, o corpo estar junto, a gente estar em comunhão. Cada um na sua parte do corpo. Manuel é o braço, a dona Marilu é o outro braço, o Rodolfo é a perna, a Carla é outra perna, a Lúcia é outra parte do corpo, eu sou outra parte do corpo, e assim sucessivamente. Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então a Páscoa, ela é celebrada em conjunto, em família de Cristo. No verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então o cordeiro é o filhotinho da ovelha, certo? Nenezinho. Ele tinha que ser sem defeito. Aqui nós entendemos um pouco a questão da macumba, a questão das oferendas que são feitas a demônios, para amarrar a vida dos outros, para fazer mal na vida dos outros. O diabo, ele pega esses princípios e age, porque isso tem valor no mundo espiritual. Isso é uma lei espiritual. Se eu pegar qualquer coisa e jogar para o alto, o que vai acontecer? Ela vai cair, não é verdade? Se eu pegar uma chave, essa bateria aqui, ó, dá licença, Odirley. Essa bateria aqui, ó, se eu jogar, por que ela cai? Porque existe uma lei, a lei da gravidade. Mas eu não acredito na lei da gravidade, mas vai cair do mesmo jeito, acreditando ou não. Então existe uma lei espiritual. E os demônios, o diabo, ele conhece essas coisas. Então por isso que a gente vê muito ainda pessoas fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de coisa, para afetar a vida de outras pessoas, para alcançar coisas, né? Foi assim que Deus estabeleceu no início. Ofereceu um cordeiro, ofereceu um sacrifício, para que através daquilo ali houvesse uma conexão com Deus, do homem com o sobrenatural. E Deus, ele pede aqui para que o povo, na 10ª praga, quando ele sabe que Faraó vai liberar o povo, porque o Egito já estava devastado, já tinha acontecido 9 pragas no Egito. Imagina como é que estava a economia do Egito, pensando nos dias de hoje, né? O dólar lá embaixo, estaria um caos total. E Deus, já sabendo que Faraó iria liberar o povo, ele pede para que o povo, cada família, ofertasse em sacrifício a Deus, fizesse sacrifício a Deus, celebrando a Páscoa com um cordeiro sem defeito. Não poderia haver nenhum tipo de defeito físico, deformação,
enfermidade, qualquer coisa. Por quê? O cordeiro ali representa o Cordeiro Santo de Deus. Por que Jesus, ele foi aceito por Deus? Porque ele não tinha defeito, ele não tinha pecado. E esse cordeiro sem defeito representa a impecabilidade do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi oferecido como sacrifício para morrer no nosso lugar. Então esse cordeiro tinha que ser sem defeito. Por quê? Todo o Antigo Testamento, se você pegar em sua Bíblia, o Antigo Testamento, ele é uma sombra daquilo que viria. A realidade é Cristo. Então todas essas histórias que nós vemos no Antigo Testamento, esses acontecimentos, nós sempre iremos notar uma simbologia em relação à vida de Jesus. Sempre vai ter algo ali tipificando o que Jesus fez por nós, a salvação através de Jesus. Jesus só pode perdoar os nossos pecados porque ele não tinha defeito, ele não tinha pecado. Por isso que ele pode perdoar os nossos pecados. E por que tinha que ser um cordeiro macho? Tem alguma coisa a ver com feminismo? Não tem nada a ver. Romanos 5, se puder colocar aí, Romanos capítulo 5, no verso 12, fala assim, portanto, Romanos capítulo 5, verso 12. Deixa eu só dar um testemunho para vocês, para você ver como é que Deus é bom, Hoje o Augusto, ele não pôde vir, e eu ia ficar aqui na hora do louvor, mexendo nas letras, não ia poder ler aqui o texto para vocês. Tudo bem, ele teve um compromisso, mas Deus é tão bom, que Deus, ele provê as nossas necessidades. Mandou o Marcão mora aqui, é da mídia da igreja, e hoje resolveu vir aqui. Sabe por que você veio aqui, Marcão? Porque Deus te mandou aqui, tá bom? Glória a Deus por isso. Então vamos lá, Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora no verso 15, Romanos 5, verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre nós. Vocês estão entendendo? Então o pecado entrou no homem, foi necessário que através também de um homem viesse a graça, viesse o perdão, viesse a libertação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Verso 6 de Êxodo 12. Êxodo 12, verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, no entardecer. Por quê? Porque era o horário do sacrifício. Tratava-se de uma festa noturna, celebrada durante o tempo da lua cheia. A prática original era consumir o cordeiro pascal durante a noite. O sacrifício tinha lugar entre a 9ª e a 11ª horas, ou seja, entre as 15 horas e as 17 horas, entre as 3 da tarde e as 5 da tarde. Tinha esse costume, mais uma vez tipificando Jesus Cristo. Qual foi o horário da morte de Jesus Cristo? Nós vimos a procissão passando aqui na frente, Os católicos, eles fazem a procissão, eles acreditam dessa forma. Nós vimos aqui, nós estamos vivenciando isso. Mas Jesus, ele foi morto, crucificado numa sexta-feira. Isso vai ter a sexta da paixão. Que horas? Na hora 9ª, às 3 horas da tarde. Então tudo aquilo que já estava acontecendo na primeira Páscoa, quando estava sendo instituída a primeira Páscoa, tinha uma
uma simbologia com o que aconteceria com Cristo. O povo estava sendo liberto de Faraó, o povo de Israel. Faraó, o Egito, representa o que? O mundo. Representa esse mundo maligno. O mundo jaz no maligno. Agora, trazendo para os dias de hoje, Jesus é o nosso Cordeiro, que nos traz libertação, que nos liberta do mundo. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus por isso. Então lá no livro de Mateus, não precisa, se você quiser colocar, é bom. Mateus 27, verso 45. Mateus 27, verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Mateus 27, verso 45. Falando do sacrifício, da morte de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 7, vamos lá. Tomarão do sangue, Êxodo 12, verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras. O que é ombreiras? É o batente das portas, a entrada, né? Hoje seria no portão, no nosso portão, ali no batente do portão. E na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, pegou o cordeiro, matou o cordeirinho, pega o sangue do cordeiro e passa lá na entrada da casa, lá nos batentes da porta, da janela, do portão, passa, deixa marcada a casa. Foi dada essa ordem para o povo de Deus, para o povo hebreu, para colocar essa marca em suas casas, essa marca de sangue. O sangue do cordeiro fazia uma expiação simbólica pelos membros da família que se protegesse com o sangue aplicado à porta da sua casa. O que iria acontecer? Na 10ª praga do Egito, o anjo da morte iria matar todo primogênito dos egípcios. Imagina só, todo primogênito, o filho mais velho dos egípcios iriam morrer, porque Faraó não libertava, não deixava o povo de Deus. Então Deus envia a 10ª praga, para que o anjo da morte não matasse também o povo de Deus, o povo de Israel. O sangue na casa deles simbolizava para o anjo: ó, aqui você não toca, essa família está protegida, você pode pular essa família, você pode pular daqui, aqui não precisa passar. Então o sangue de Cristo nos salva da ira de Deus. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, nós estaremos salvos da ira de Deus. Porque tudo que está acontecendo, as pessoas falam: será que Deus não existe? Esse dia eu fui na casa de uma pessoa, da família, e ela falou assim: olha, de verdade, eu tenho uma irmã, ela é muito religiosa, né? E ela falou assim: nossa, eu acho que Deus não existe. Ela, de tanto tempo assim, na religião dela, com toda a religiosidade, chegou agora, já com uma certa idade, chegou ao ponto de dizer que eu acho que Deus não existe, por causa da maldade que há no mundo, por causa dessas atrocidades que acontecem. Mas nós sabemos que Deus existe, e a ira de Deus virá sobre aqueles que não têm o sangue de Jesus na porta de suas casas. Aqueles que não têm o sangue de Jesus sobre eles, virá a ira de Deus, porque Deus está vendo toda a maldade que está acontecendo no mundo. Deus está vendo todas as atrocidades que estão acontecendo no mundo. A Bíblia fala de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Deus é amor, Deus é bom, mas Deus é justo. Deus, ele é juiz, ele é um justo juiz. Então, a ira de Deus não alcançará aqueles que têm o sangue de Jesus sobre si. No verso 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, pães asmos, e ervas amargas a comerão.
Pães asmos é pão sem fermento. O que quer dizer? Por que tinha que celebrar a Páscoa comendo o cordeiro, nós explicamos, e agora também com pão asmo, um pão sem fermento? Você já comeu pão sem fermento? A gente come na ceia, né? Pãozinho sem fermento. Fica tipo uma massinha, né? Embatumado que fala, né? Embatumado, um trem esquisito, né? Mas o que tem a ver esse fermento, pastor? O fermento, ele representa o pecado. O fermento, ele representa que nós precisamos ter uma vida de santidade. Por isso que eu sempre falo aqui, a importância de ler a Bíblia. Porque lendo a Bíblia, eu vou saber o que é pecado e o que não é pecado. O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Então, a representação do pão asmo, do pão sem fermento, é que nós agora, que fomos libertos pela Páscoa de Deus, nós temos que ter uma vida de santidade, fugir do pecado. O pecado tem que ser um acidente, tem que ser algo que acontece sem a gente esperar um acidente, e a gente já logo pedir perdão para Deus, logo se arrepender e levantar e caminhar para Jesus. Uma vida de santidade. Em 1 Coríntios capítulo 5, no verso 7, lançai fora o velho fermento, Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi morto, foi imolado, foi sacrificado. Cordeiro santo, sem pecado. Então Paulo fala que nós somos uma massa. Eu e você somos uma massa. Só que essa massa não pode ter fermento. Nós temos que ser uma massa sem fermento. Sem o fermento do mundo, sem o fermento do pecado. E por que ervas amargas? Porque o povo se lembrar da amargura que passou no Egito, da amargura que passou na vida antiga, da amargura que passou quando não conhecia Jesus, da amargura que passou do tempo que viveu longe de Jesus, longe de Deus, longe da presença de Deus. Por isso que a receita que Deus passa para eles fazerem a ceia da Páscoa tinha também as ervas amargas. Vamos lá no verso 9, Êxodo 12, verso 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as entranhas. As entranhas tinha que lavar as entranhas. Igual fazer buchada, né, dona Marilu? Quem gosta de buchada e dobradinha? Ô glória! Igual fazer dobradinha, buchada. Pega as entranhas, lava, tempera, né, e glória a Deus. Verso 10: não deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Tem que ser queimado, tudo tinha que ser queimado. Ou era consumido, ou tudo tinha que ser comido, consumido, ou se sobrasse alguma coisa em alguma família, tinha que ser assado, queimado, tudo no fogo. Por quê? O animal, ele era preparado para ser usado mediante o uso de 2 espetos de madeira. Como que era assado esse cordeiro? Tinha 2 espetos de madeira que formavam uma espécie de cruz. Olha só. O que significa isso, Lúcia? Uma espécie de cruz. Um cordeiro numa espécie de cruz. O nosso Jesus, o nosso Cristo crucificado. Então, essa era a receita, simbolizando os dias de hoje, os dias que Jesus veio e morreu por nós. Não deixar nada, significa que o sacrifício de Jesus foi completo, foi inteiro, foi totalmente consumido. Deus aceitou totalmente o sacrifício de Jesus. Por isso que dessa forma é a receita. O sacrifício deve ser
totalmente consumido. Amém, irmãos? Tudo bem? Além disso, era um sacrifício noturno que não permitia que nada sobrasse até a luz do dia seguinte. Então já tinha todo um costume, toda uma tradição, porque Deus já estava visando nossas vidas aqui hoje. Deus já estava avisando isso aqui hoje. A Páscoa de Jesus Cristo, a libertação através do Cordeiro Santo de Deus. Verso 11, estamos terminando. Êxodo 12, verso 11. Desta maneira o comereis. Que maneira que nós vamos comer? Os lombos cingidos, ou seja, vestido, pronto, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então vamos entender esse texto. Aqui, presta, só para a gente recapitular. Nós estamos falando da Páscoa. Nós estamos falando da ressurreição de Jesus. Sem ressurreição de Jesus, eu coloco o microfone. Porque se Jesus não ressuscitou, não faz sentido a gente estar aqui. Então isso é muito importante. Amém? Jesus ressuscitou. A Páscoa de Jesus, o Cordeiro sacrificado, ressuscitou. Então, essa foi a instrução final. Israel estava com pressa para deixar para trás a servidão. Então Deus falou: apressem, comem rápido, participem rápido da Páscoa, recebam rápido a Páscoa, a libertação. O Cordeiro Pascal era comido estando as pessoas em pé, de sandálias e de roupas cingidas, de vestes cingidas, como se fosse sair para a rua. Não com roupa de ficar em casa, mas com roupa de estar na rua, trabalhando, fazendo as suas atividades. Esses eram sinais externos da pressa que eles sentiam por ordem de Deus. O cajado e as sandálias eram objetos que as pessoas usavam fora de casa. Hoje a gente almoça, a gente janta de sapato, de chinelo, de sandália, de tênis, não é verdade? Normalmente, né? Também come descalço, mas não tem muito sentido para nós hoje. Mas aqui tinha. O cajado e as sandálias eram objetos que as pessoas usavam fora da casa. Assim, apesar de estarem ainda dentro de suas casas, eles estavam preparados para sair delas, prontos para a jornada. Quando nós participamos da Páscoa de Jesus, recebemos o Cordeiro para nós, o sacrifício para nós, nós precisamos agora estar pronto para continuar a jornada, para caminhar com Ele, com sandálias nos pés, com o cajado na mão, com as roupas cingidas nos lombos, e sempre caminhando para longe da servidão, da vida antiga, da vida que tínhamos sem Jesus, da vida de pecado, da vida do mundo, da vida do Egito, para longe. Nós temos que caminhar para longe agora. Um novo lar e um novo destino esperava por eles, pelo povo de Deus. Eu quero falar para nós nessa noite: um novo lar nos espera, um novo destino te espera, um novo lar te espera. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Lembra que lá no começo eu falei sobre o anjo da morte pular as casas dos hebreus que tinham o sangue passado nas casas? Essa palavra no original, ela fala pakash, equivalente de um termo que significa pular. Então a Páscoa no original, ela vem de um verbo, de uma palavra, significa pular. Por que pular? Porque Deus pulou as famílias que tinham sangue do Cordeiro em suas casas. O anjo da morte pulou. Isso significa Páscoa. Temos aqui o primeiro uso da palavra Páscoa na Bíblia. E para encerrar, no verso 12 e verso 13: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito
todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus tinha humilhado os deuses do Egito. Até a quarta praga, os magos do Egito, os feiticeiros, os macumbeiros, conseguiam fazer aquilo que Moisés, aquilo que Deus estava fazendo através de Moisés. Mas a partir da quinta praga, os feiticeiros, os macumbeiros, os magos reconheceram que o que estava acontecendo ali era a obra de Deus. Então Deus esmagou o Egito. A 10ª praga era o nocaute, o fatality, para finalizar a situação ali no Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então o verso 12 mostra aquilo que acabou acontecendo. O verso 12 diz aquilo que aconteceu com a 10ª praga. Agora o verso 13: quando eu ver o sangue, eu passarei por vós. Irmãos, haverá o dia em que nós estaremos diante do Senhor. Às vezes nós conversamos com pessoas que perderam entes queridos, perderam outras pessoas, passaram por luto. Hoje mesmo eu estive na casa de uma pessoa, faz 3 meses que ela continua de luto. E não tem como explicar o mistério da morte, porque um morre antes, o outro morre depois. Um de 10 anos morre primeiro do que o que morre de 80 anos. O mistério da morte não tem explicação, não nos foi revelado. Mas o mistério do pós-morte foi nos revelado. E é por isso que estamos aqui, porque nós temos a esperança de que após a nossa morte, se Jesus não voltar antes para arrebatar a sua igreja, nós estaremos com Cristo, nós estaremos com o Senhor, porque o Cordeiro Pascal foi aceito por Deus, o sacrifício de Jesus foi recebido por Deus. Deus viu como agradável, e através do sangue de Jesus nas nossas vidas, a destruição da segunda morte passará por nós, não nos alcançará. Amém? O sangue aspergido sobre as portas das casas dos israelitas serviu de proteção diante da morte, quando Deus destruiu os filhos mais velhos dos egípcios. Em Romanos capítulo 5, coloca aí por favor, Marcos. Romanos capítulo 5 no verso 9, para a gente finalizar. Romanos capítulo 5, verso 9. Se dessa forma, por um cordeiro, pelo filhote de uma ovelha, o povo foi liberto das garras do Egito, das garras do mal, quanto mais, Paulo fala aqui, quanto mais seremos pelo sangue do Filho de Deus. Essa é a verdadeira Páscoa. Esse é o significado da Páscoa. Essa é a Páscoa de Deus. A libertação de um povo que é escolhido por Deus, que é amado por Deus. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós aprendemos isso, muitos aqui já sabem disso, eu sei, mas por isso que é a pregação, né? Pregar, é igual pregar, pegar um martelo e pregar um prego. A pregação é para que a gente sempre relembre daquilo que foi feito por nós, e agora nós passemos isso adiante, a gente compartilhe aquilo que nós recebemos, essa bênção que é
a libertação, a Páscoa de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Santo é tu. Vamos orar. Fecha os seus olhos. A palavra de Deus, ela sempre vai nos edificar, sempre vai nos fortalecer no Espírito. Nós ouvimos a palavra de Deus agora, e o nosso espírito está sendo edificado. As preocupações, as lutas que nós estamos passando, daqui a pouco nós iremos olhar para trás e ver que passou, que vencemos, estamos mais fortes e convictos de que Deus nos fortalece, cada vez mais convictos de que Deus nos ajuda quando parece que tudo não vai ter solução, quando parece que chegou ao fim. Mas a palavra de Deus sempre vai nos reanimar. A palavra de Deus sempre vai nos encher de forças. Por isso eu quero orar nessa noite. Deus, que a tua palavra nos fortaleça e cause o efeito a qual o Senhor a liberou, Senhor. O Senhor tem uma promessa, ela não volta, a sua palavra não volta para o Senhor vazia, sem antes fazer tudo aquilo que o Senhor designou que ela fizesse. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, oro por seus familiares, Deus, que precisam ouvir a mensagem da Páscoa, que precisam conhecer a verdadeira Páscoa. Deus, eu oro para que o Senhor os encoraje, para que o Senhor dê ousadia a eles e dê sabedoria para que eles transmitam, ó Deus, esses acontecimentos, a tua libertação, a tua salvação, no nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro para que o Senhor venha consolar cada um de nós, o Senhor venha tocar as pessoas, Deus, que vão assistir essa mensagem, ó Deus, em suas casas, no seu trabalho, em nome de Jesus, Pai. Eu oro pelas crianças que estão ali aprendendo a respeito da verdadeira Páscoa. Sim, Deus. E que elas nunca se esqueçam, que elas comam chocolate, que elas brinquem com um coelhinho, mas que elas nunca se esqueçam que o Cordeiro Santo de Deus fez tudo por elas, em nome de Jesus, Pai. Vamos adorar o Senhor com mais uma música. Aleluia. No início eras a